Boa noite, querida família de luz. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Mestres Ascensos. E hoje eu estou aqui com a querida Doriana Tamburini. Hoje a nossa live especial é para falar com vocês sobre o reiki da Kwanahan Cósmica e da Dragona Niorai, que é um reiki muito especial. A Doriana, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Tem a imagem da Kwanahan, né? Da dragona. Essa daqui é a mesa de trabalho, né, onde ocorre a iniciação. É legal que é com um copo de água, você vai colocando um copo de água em cima de cada símbolo e vai fazendo a iniciação, né? E aqui também tem a apostila que vocês vão receber, né? E dentro está explicando a história da... A Doriana vai falar um pouquinho sobre a história do Reiki, né? Da Kwanahan. E aqui também tem, na apostila, né? Conta um pouquinho a história do Reiki. E tem todos os símbolos aqui que a gente usa, né? É um trabalho muito forte. Eu fui iniciada, né? Fico muito feliz por essa oportunidade de ter sido iniciada com a Doriana, neste reiki tão precioso, tão maravilhoso, que tem ajudado tanto o planeta. Eu tenho certeza que desde que foi canalizado este reiki, né? Tem ajudado faz anos já. E as pessoas que estão sentindo o chamado de participar deste reiki também vai ser de grande contribuição para a humanidade, né? Para esses processos que o planeta está passando, tanto fora do Brasil como dentro do Brasil, e também na própria vida pessoal, que a gente pode auto-aplicar na gente, você pode prestar atendimento também, aplicar em outras pessoas, e também, o mais legal é que você pode iniciar outras pessoas. Assim que terminar as aulas, né, o curso, você já pode iniciar outras pessoas, aqueles que também sentem um chamado. Então, é um reiki especial que é multiplicador, né? E é muito Isso. rápido, assim, é muito eficaz, você pode aplicar e você vê os efeitos muito rápidos. E é muito especial, né? Eu vou deixar para a Doriana explicar certinho para vocês, Não. mas antes Antes, disso, antes de eu falar, já conta você a sua história, como você está tá. fazendo. Nossa, gente, olha, primeiramente, antes de contar do reiki, eu quero convidar vocês para entrar no nosso grupo do WhatsApp. Aqui no link da descrição tem um grupo, né? Porque a Doriana está fazendo aulas toda segunda-feira aqui para vocês no canal Mestres Ascensos sobre vários assuntos tão importantes. Nossa, vocês não podem perder. Vocês que não viram ainda as aulas, vão lá. Aqui no canal já tem uma playlist das aulas de segunda-feira com ela, tá bom? E é muito especial, as pessoas estão amando demais, sabe? Porque são teorias e são práticas muito eficazes, né? Então tem as aulas gratuitas acontecendo aqui no canal e também neste grupo. É um grupo assim mais particular, por quê? Porque são vivências mais aprofundadas, né? Então a gente está tendo vivência muito especial, por exemplo, teve a vivência do DNA divino e o DNA básico, né? Então, assim, são ativações muito importantes e preciosas que a humanidade precisa tanto, sabe? Porque tudo que vai acontecendo na gente, essas ativações do nosso DNA divino, vai reverberar tanto na nossa ancestralidade como na nossos descendentes a partir de agora. É uma transformação divina no nosso DNA, uma transformação única e preciosa, né? Quando a gente se permite ser essas ativações, né? Receber esses códigos tão lindos que a espiritualidade, sabe, que nos ama tanto, está ofertando para cada um de nós, né? Então, assim, eu agradeço demais o trabalho da Doriana, sabe, que ressoa muito no meu coração. Tem sido um presente mesmo a presença dela aqui no canal e para a humanidade, né? Porque é um trabalho que ela faz é hiper importante, né? Então eu convido vocês, entre lá no grupo, tá bom, meus amores? Porque lá a gente vai explicar certinho as vivências que estão ocorrendo, as aulas que já estão acontecendo, por exemplo, o caminho sagrado do coração, né? Muitas pessoas estão recebendo esse chamado. É um trabalho lindo interno de reconexão com você, com seu Cristo interno, né? Então, o caminho sagrado do coração são 3 aulas. Nós já tivemos a aula 1, a aula 2. A aula 3 vai acontecer no próximo sábado. Só que você que não participou da aula 1 e 2, aí está disponível, porque mesmo que você não participou em grupo, você pode adquirir as aulas, porque é atemporal. Você pode fazer a qualquer momento, a energia vai ser da mesma forma. Então eu convido muito vocês, tá bom? Vocês que sentirem o chamado da sua automaestria, do seu autoempoderamento, tá bom? Então, assim, entre no grupo, que lá eu vou passar todas as informações. Você que sente esse interesse, esse chamado, desse autoconhecimento de ir para dentro de você e encontrar as respostas que você tanto busca, tá bom, meus amores? Então, agora, quero falar para vocês sobre a minha experiência com o reiki, né? Assim,
é muito maravilhoso. Eu tive conexão muito forte, porque assim que a gente se inicia, eu pude ver, assim, tem pessoas que falam: "Ah, eu não vejo, eu não sinto nada", né. Também é um processo, porque aos poucos você vai tendo, quando você vai praticando, você vai tendo conexão, né. Então, assim, aí eu me conectei com aí é legal também nesse reiki, gente, porque a gente recebe os dragãozinhos, né, porque a Kwanahan é uma mãe cósmica, e a Dragona Niorai também é uma mãe. Então, assim, são as mães divinas ancoradas neste trabalho, né. Então, nós recebemos na iniciação o dragãozinho, filhinhos da Dragona Niorai. Na minha iniciação, né, a Doriana falou que nó naquele grupo seriam 2 ovos, tipo assim, entregue 2 ovinhos para a gente, e é real, porque perguntaram para mim: "Mas esses dragões que vocês recebem são símbolos, são papel, são códigos?" Não, são dragões etéricos, dragões reais, de verdade, que existe no plano superior, né. Então nós recebemos esse presente da Dragona Niorai, porque, assim, na verdade, aí vocês sabem que Kuan-Yin, ela tem muita ligação com os dragões, né, e a Kwanahan, ela é uma oitava da Kuan-Yin. Então, assim, é como se fosse um eu superior da Kuan-Yin, né, na oitava da Kuan-Yin, acima. Então, nós recebemos esses presentes neste reiki. Então, assim, a Doriana falou assim: "Olha, vocês vão receber 2 dragãozinhos". Aí eu recebi meus 2 dragãozinhos, fiquei toda feliz, né, com os ovinhos, porque ela falou assim: "Olha, depois de 15 dias do trabalho, eles começam a nascer, eles chocam, nascem, e eles ficam na casa da gente, tipo, são guardiões, são protetores que nós recebemos, né". Verdade. Então, assim, aí eu recebi os meus, aí um dia eu fui fazer um reiki para um amigo, né, fazer aplicar o reiki para ele. Aí no dia que eu fui aplicar, quando eu chamei, tem um símbolo que a gente invoca a Dragona Niorai. Aí o símbolo chama Haku Niorai. Aí quando eu falei Haku Niorai 3 vezes, né, aí eu vi a dragona sair do símbolo. Eu vi assim como ela saísse do símbolo e ficou grandona, e apareceu do lado dela meus 2 dragãozinhos que eu recebi de presente. Eu vi 2 bebezinhos pequenininhos voando, assim, do lado dela, sabe, foi a coisa mais linda. Aí ela falou assim pra mim: "Olha, eu vou pessoalmente lá cuidar dele, né, do seu amigo". E levou os 2 dragãozinhos. E ela ainda falou assim: "Eu vou deixar um lá com ele, porque um vai ficar cuidando dele, a fêmea ia ficar comigo, né". E eu recebi o nome também dos dragãozinhos, né, quando eles nasceram, eu vi eles voando, aí apareceu o nome deles, assim, na minha tela mental, né. Um chama, Baby Neil, e a outra fêmea chama Medalan. Me veio o nome deles, né, desses dragãozinhos. Então, aí só sei que está sendo muito forte, sabe, eu tô praticando realmente esse reiki, assim, fazendo trabalhos para a humanidade. Ontem mesmo eu e um amigo meu, nós fizemos um trabalho muito lindo, sabe, para o Brasil, em relação também a essa questão que está acontecendo na Venezuela. Então nós fizemos, inclusive, ai, a Dora tem ensinado tanta coisa maravilhosa pra gente, né, que ela ensinou a abertura de um portal. Aí eu mencionei no trabalho, eu comecei, fiz a abertura do portal, e é legal também que a Dora ensina que a gente usar a nossa voz eloínica, né, não é só pensamento, você ficar ali em meditação interiorando, você tem que usar a sua voz, né. Então na abertura deste portal, a gente tem que falar, usar a voz e falar, né, para abrir o portal. Aí tem a quantidade de vezes que você fala para você abrir o portal. Aí eu abri o portal, aí já começou vindo as intuições, as direções do que era para ser feito no trabalho. Aí me veio assim, eu vou relatar para vocês, tá bom? Me veio assim, era para a gente lançar disco solar dos 24 raios sobre o Brasil. Só que aí eu comecei a lançar em pensamento, aí veio, não é em pensamento, é na voz eloínica para falar. Porque assim, quando eu abri esse portal, Dora, sabe o que eu senti? Eu senti assim, a galera da Dora veio aqui ajudar a gente. A sua galera, né? Aqueles que trabalham com você, veio com a gente ajudar nesse trabalho, né? Aí eles foram intuindo, aí eles falaram assim, lança, aí tinha que falar, lancem discos solares dos 24 raios sobre o Brasil, 3 vezes, repetindo, né? Aí depois me veio na tela mental a imagem de Brasília. Aí falaram assim, lança o raio solar, discos solares dos 12 raios sobre Brasília. Aí eu falei também, eu e meu amigo falando, né? Lancins, discos solares dos 12 raios sobre Brasília, 3 vezes, né? Então, assim, você só faz isso, sabe? Porque eles estão atuando, a egrégora, né? Começa a atuar, não importa, não precisa saber o que eles estão fazendo. O importante é a gente está lançando os discos solares e eles estão atuando, né? Toda a hierarquia de luz está trabalhando. Eu achei tão legal também,
que depois a gente usou um símbolo, veio a intuição para usar Hakundalini. É um símbolo também, vou mostrar para vocês aqui, ó. Porque é uma aula prática, né? É Hakundalini. Hakundalini. Hakundalini, né? Deixa eu pegar. Ele está mandando bala, estou adorando. Daqui a pouco você está dando aula, minha filha. É assim, ó, multiplicando. Muito Né? bom. Assim, eu pretendo também depois, sabe, iniciar pessoas, né? Porque assim, a Mas minha vontade, Dolarice, não é nem. Assim, o meu chamado não é para ser terapeuta, sabe? O meu chamado é para ensinar. Então, assim, eu quero ensinar, iniciar as pessoas, né? Mas não fazer o atendimento, né? Então, assim, ó, não tá. sei se dá para vocês verem, né? Ó, Hakundalini é este símbolo aqui, ó. Hakundalini, né, Dori? Sim. É esse daqui, né? É tipo um. Enquanto você É tipo. mostra aí, eu vou mostrar aqui para o Tá. pessoal ver onde ele está. Mostra aí, que eu vou mostrar aqui, ó. Está aqui. Está escrito aqui. Então, é esse símbolo aqui que desce por aqui, ó. Então. É difícil de ver porque tá na imagem, né? Mas é esse aqui que desce da própria Konoha, no colar da Konoha, tá vendo? O próprio colar, perdão, aqui, do colarzinho dela. Então, aí no trabalho de ontem, eles pediram assim: imaginem este símbolo caindo como chuva na humanidade inteira, no planeta Terra, caindo como chuva na humanidade inteira e entrando dentro da chakra da coroa da pessoa. Esse símbolo entrando em todo ser humano, todo ser humano. Aí, ó, entrando dentro do corpo, porque esse símbolo, ele é antídoto dos venenos. Ele é um antídoto dos venenos. Então me veio a intuição, por quê? Porque vocês sabem o que aconteceu, a gente não vai falar aqui, né? Não pode nem mencionar o nome. Mas as picadinhas que tiveram, né? Assim, como era um negócio assim, experimento, que não. Para fazer uma picadinha, demora mais de 10 anos, né, para ter um negócio seguro, né? É, E como foi aplicado em muitas pessoas, foi uma coisa muito obrigatória, né, vamos dizer, foi assim, as contraindicações são muitas pessoas sofrendo, né? Muitas pessoas hoje com falta de memória, com problemas de saúde, é, embolia, né, trombose, é tanta coisa que está dando nas pessoas. Se vocês forem ali no Reclame Aqui, procurem lá da Pfizer. Não vou falar o nome aqui, vocês sabem. Vai lá ver o que está acontecendo lá das pessoas reclamando, entendeu? Tudo o que aconteceu na saúde das pessoas. Então, assim, eles pediram ontem para a gente usar esse símbolo aqui, né? Hakundalini, porque ele é o antídoto contra venenos, né? Então a gente usou, entendeu? E a gente pediu muita misericórdia. As mães divinas estavam presentes no trabalho, Mãe Maria estava presente. Teve um momento que ela pediu para colocar aquela canção La Voce de Maria, que é uma La canção muito Voce di linda, Maria, né? Aquela italiana. La Voce di italiana. Maria. Isso, eu não sei falar direito. A Dori fala italiano bem, né? Então, gente, aí ela pediu para colocar essa canção, e na hora que colocou essa canção, toca muito profundo. Aí eu vi a Mãe Maria andando nas batalhas que existem aqui no planeta, né? Que tá tendo batalhas locais, né? Aí eu vi Mãe Maria percorrendo esses locais, né? E foi um trabalho muito lindo. Teve envio de Diksha também, né? Meu amigo enviou. E teve muita oração pedindo muita misericórdia para a humanidade, né? Então, assim, gente, olha, a minha experiência com este reiki está sendo fantástico, muito fenomenal, muito maravilhoso, sabe? E são símbolos, assim, muito fortes para serem aplicados contra a magia pesada. Inclusive, a gente fez também essa sessão de Hakundalini, pediram para a gente fazer 21 vezes. Porque, assim, para 7 vezes, cada símbolo a gente fala 3 vezes. Mas no caso do Hakundalini, quando a magia é muito pesada, ali na apostila fala que a gente tem que falar 7 vezes. Mas no nosso trabalho de ontem, pediram para falar 21 vezes. Tá bom? Eu Pode. acho que eu falei bastante. Foi a minha experiência, está sendo maravilhosa, sabe? Eu indico muito para vocês, sabe? Vocês é um reforço da espiritualidade, sabe? Muito grande para nós, um presente mesmo. E assim, olha, o curso do Reiki vai começar no sábado que vem. Serão 3 aulas, o valor é R$ 99 para quem quiser participar, tá bom? Cada aula é 33 e 33, né? Então dá R$ 99. Serão 3 aulas, tá bom? Então, aqui na descrição deste vídeo aqui tem as informações para quem quiser adquirir e fazer essa iniciação do Reiki. E tem o grupo do WhatsApp também para vocês entrarem, tá bom?
Agora eu passo minha palavra para a Dora, que eu falei bastante, ela vai falar mais para vocês, tá bom? Gratidão Não, a todos. eu queria que você falasse, porque você já teve uma experiência. É diferente, né? Você ter um testemunho do que só eu contando. Eu sou, né, fã incondicional. Esse reiki foi canalizado em 2007. E, na verdade, não tinha exatamente intenção de ser um sistema. Pelo menos eu não tinha pedido isso. O Ricardo, que é o menino que desenhou, é o que canaliza, todas as coisas que a gente fez junto, né? O tarô. A gente fez uma obra assim enorme durante anos e depois a gente foi sem querer usando isso. Você vê, está tudo determinado, né? Com um compromisso com a hierarquia espiritual e depois como as coisas vão acontecer aqui embaixo a gente nunca sabe. Mas foi materializando um livro, outro livro, tarô. Então e agora teve mais um livro. Então as coisas vão sendo de um jeito que a gente não tem noção. Mas o que foi muito legal é que em 99, eu fui chamada para fazer um reiki com a Quenin, remodelar o reiki do Mikao Sui. Naquela época ele se chamou de reiki relâmpago porque juntava todas as iniciações do reiki, os 3 reikis, as 3 forças, né, que são o reiki 1, o reiki 2, o reiki 3. Depois tem a iniciação. Eu fiz 2 reiki 2, porque eu recebi uma outra iniciação de um reiki tibetano. Enfim, ela pediu para eu fazer uma maluquice lá, eu fiz, e foi um negócio meio extraordinário. E aí, quando foi num determinado momento, eu senti muito a presença de outra pessoa. Eu falei para o Ricardo, ele falou, você está com uma outra mestra, porque nesse reiki você ganha uma mestra sua também. E aí veio uma mestra chamada Huan Lin. Huan Lin. E ela trouxe 3 símbolos muito diferentes na própria imagem dela. E eu fiquei muito louca, achei achando bárbaro. Depois veio mais uma, depois veio uma força de 1 em 3. Então, um espírito se manifestou como sendo alguém de uma época muito remota. Depois ele retorna numa outra época na Irlanda, completamente vestido diferente, porém com assim, os símbolos iniciais eram bem obscuros, você não via. O segundo dava para ver, e no terceiro ele ficou assim, meio todo brilhante. Então, ele ficou um estelar. Então, você olha, primeiro nos primórdios, né, com uma coisa bem antiga, depois no irlandês, ele parecia um avatar, ele estava com uma roupa azulona avatar, com todos os símbolos dele. Eu tenho ele aqui, inclusive, na parede. E o terceiro, um estelar. E todos com as mesmas posições de mão. E aí eu trabalhei muitos anos com ele. É um ser que me chama muito quando eu preciso de algumas coisas, ele aparece. Ele não é alguém que eu chamo tanto, ele vem, sabe? Bem diferente. E aí um dia eu senti também que teve um distanciamento. De todos esses mestres, eu fui sentindo um distanciamento. Até que um dia eu falei para o Ricardo, olha, Ri, eu acho que eu tinha que ter outro mestre guia de reiki, não sei, estou sentindo. Aí ele falou, qualquer dia eu vou aí, a gente faz um croquis, ele chama, o primeiro desenho, né, ele chama de croquis. Eu falei, tá bom. Ele demorou um pouco, mas aí um dia ele fez assim, acho que hoje vai sair teu croquis. Aí saiu, e saiu uma coisa assim, um rabisco assim por cima, e um rabisco do lado. E normalmente os croquis do Ricardo são o suprassumo, porque depois ele faz, aí dá todo o toque artístico na coisa, mas primeiro é a energia que eu chamo primeva, original, primitiva, e não tem nada igual aqui, mesmo que ele faça depois, é muito diferente, é a energia que bate, sabe? Aí não bateu nada, né? 2 rabiscos. Fiquei olhando para os rabiscos. Eu falei, nossa, Ricardo, você se gastou, né, para fazer meu croquis hoje. Ele falou, foi isso que saiu. Quer ficar? Eu falei, eu não. Pode levar. O meu não ficou bom. O de todo mundo ficar ali. O meu ficou horrível. Pode levar.
Bom, e aí passou uma semana, normalmente ele é rapidíssimo, ele faz as coisas com uma rapidez, e às vezes em uma semana você já tem o teu mestre guia de reiki pessoal. Aí passou uma semana, 15 dias, 20 dias, nada dele ligar, falando qualquer coisa, eu falei, vou ligar para ele. Oi, tudo bem, tudo bem. E aí, como é que está indo o mestre de reiki? Eu não tive muito tempo, não. Tá bom, então. Então me avisa quando você souber, tá? Tá. Aí passa um mês, ligo de novo, nada. Passou mais um mês, eu falei, não vou ligar mais, né? Depois da terceira vez, é inconveniente, né? Você concorda? Ele falou, é muito complexo. É muito complexo. Aí eu nem quis perguntar o que era complexo, porque eu já achei a resposta complexa. Eu falei, vou sair fora. Olha, acho que 6 ou 7 meses depois ele me liga e ele diz assim: está pronto. A sua mestra de reiki está pronta. Eu falei, é uma mulher. Sim, é uma mulher. Quando eu posso ir? Aí não lembro, mas ele veio e me apresenta, sei lá, 15 páginas, frente e verso, eu acho, né? Aí eu fiquei olhando. Não, frente e verso não. Tudo corrido. Aí eu ficava olhando aquilo. Eu falei, Ricardo, eu vou morrer? Ele falou, não, por quê? Eu falei assim, porque isso aqui parece uma sentença de morte. Ou eu estou muito mal, ou eu estou muito ruim, ou alguma coisa muito séria está acontecendo. Como é que alguém pode ter tanto símbolo? Ele falou assim, Doriana, seja um pouco mais inteligente. É porque esse reiki não é só para você. Esse é um reiki para a sua comunidade, para as pessoas que precisarem. Não adianta um mestre guia de reiki, você já teve alguns mestres guias de reiki para você. Não está adiantando mais, porque você vai ter que distribuir esse reiki. Vai ter que aprender e vai distribuir. E aí, quando ele mostrou, quando assim, eu vi primeiro essa capa, né? Aí eu entendi que o primeiro rabisco dele tinha sido a coroa. E o outro rabisco, o dragão, que na verdade, no começo, ele falou que era um dragão. E aí eu olhava, eu dizia, gente, mas isso é multidimensional, né? Porque não é uma imagem que você olha, especialmente a colorida, você não vê uma coisa normal. Ela sobressai de algum lugar, né? Como se ela saísse de uma dimensão. E eu ficava olhando de perto, de fundo. Eu disse, gente, que coisa mais maluca, né? Eu falei, ela parece muito uma Kuan-Yin. Ele falou, é uma oitava superior de Kuan-Yin. Gente, para aprender a falar Kuan-Aham, acho que eu levei 2 meses. Kuan-An, Kuan-Alung, saiu o nome de tudo que era jeito, menos o jeito certo, né? E o nome da dragona a gente não tinha, nem dragão, porque na verdade no começo era dragão. Bom, aí ele ia levantar, ia embora, eu falei, onde você vai? Ele falou, vou embora, já te entreguei. Eu falei, não, senhor, você tem que me iniciar. Como é que eu vou ser iniciada? Eu falei, ele fez, mas eu vou te iniciar? Não sei nada. Eu falei, e eu? Você ainda ficou 6, 7 meses com eles? Eu não. Eu não tenho a menor ideia do que fazer com isso. Isso não é o reiki tradicional. O reiki tradicional tem 6, 7 símbolos, o normal do Mikao Usui. Você acha que eu vou entender? Não vou entender nada, Ricardo. Você tem que me iniciar. Mas como que vai iniciar? Eu falei, eu não sei, vamos perguntar para ela. Aí eu perguntei para ele, falar com ela. E ela não respondeu a ele, ela respondeu para mim, pega 2 copos de água. Aí eu fui lá no bebedouro, peguei 2 copos de água, e aí ela me disse, pega um plástico, porque o Ricardo não tinha ainda plastificado, naquela época ele não plastificava, ele fazia e colocava dentro de uma pastinha, ele te apresenta isso com uma pasta. Então, te deixa o croquis e depois aquilo que ele faz, esse aqui, por exemplo, hoje ele é plastificado, mas na época não era. Bom, aí eu peguei um plástico comum e dei para ele, e eu peguei essa minha, e não tinha o nome dos símbolos. Veja, isso aqui
foi ideia minha de fazer anos depois, de tanto que eu sofria para tentar achar os símbolos, entendeu? Eu disse para ele, acho que eu levei uns 4 anos para entender que eu precisava pedir ajuda para achar os símbolos. Até eu acho que eu me enganei e iniciei algumas pessoas com símbolos trocados. E aí depois eu pedi para a Kwanahan, né? Ela falou, não se preocupa, porque isso a gente corrige na hora. Nenhum dos trabalhos que vocês estão fazendo conosco não passam pelo nosso crivo. Antes de chegar lá, já passaram pelo nosso crivo e a gente corrigiu. Eu falei, bom, pelo menos isso. Então, o que aconteceu? A gente começou fazendo o trabalho, iniciando, eu tenho que ficar desse lado para ficar melhor, mostrando esse símbolo que está fora, tá vendo? Esse aqui é o único símbolo fora, o resto são das imagens. E esse símbolo, Quan Chen Yohan, é o símbolo que abre como uma bolinha de Pokémon. Então, ela pediu para eu colocar esse símbolo na minha mão, imaginando ele na minha mão, e ativando ele no chão. Então, é como se ele explodisse toda a imagem das duas. Então, a gente começou a brincar. O Quan Chen Yohan é a bolinha de Pokémon desse reiki. E assim a gente começou a desenvolver. Então, colocamos o copo ali, e aí tem toda uma conexão que a gente faz, coloca a mão no copo e a conexão com ela. A sintonização é fenomenal, né? A gente faz um pouquinho antes e não tem quem não sinta. É uma coisa... Você lembra, né? É muito forte. E aí, quando começa, a gente vai bebendo a água e deixa bastante água. Qual é o propósito? Porque dependendo da necessidade do corpo, a maioria das pessoas bebe um pouquinho, mas eu percebi que alguns grupos as pessoas sentem muita sede, então tem que deixar uma garrafa mesmo com um copo, né? De preferência transparente o copo, se não, o que tiver, né? Ou transparente, ou de plástico transparente ou branco. Eu prefiro sem nenhum tipo de adorno, né? Não copos que tenham... Copo pode ser até aquele meio americano, o que quiser. E teve uma amiga minha que fez com copos de requeijão, porque ela não tinha copo onde ela estava. Pode ser de copo de requeijão? Pode. Pode, porque está limpinho, não tem problema nenhum. E então a gente começou a desenvolver esse movimento e andar pelos símbolos. Então, eu uso a sequência da apostila. Então, todo mundo vai ganhar a apostila. A gente vai pedir para ter esse cuidado de apostilar bem e fazer essas duas impressões, né? Tanto a colorida como com a escrita, mas é muito ruim, né? Eu tenho que vir desse lado. Tanto essa que tem já o escrito, porque senão não vai conseguir fazer, não vai achar o símbolo, entendeu? Aqui é muito difícil achar o símbolo. Então, na apostila já vem tudo isso, tá? Já vem tudo pronto. Então, você tem que arrumar uma garrafa d'água e o copo. Essas são as duas premissas e as imagens com a apostila. E aí, depois você vai andando, sentindo as forças. Nos últimos anos, a gente entendeu muito bem que ele é feito em 3 partes, e eu procuro respeitar essas partes. Por muito tempo, você vê, 2007 para 2024, são 17 anos já, né? Mas nos últimos, por exemplo, 10 anos, eu percebi que ele vai sendo feito por blocos. Então, chega até um certo ponto que eu já sei que para. Mas dá para fazer muito bem, porque são coisas... Primeiro, a primeira parte é toda relacionada à parte do afeto. Então, é como se fosse assim, um refrigério da alma para ativar as coisas que estão difíceis dentro da gente. E eu também acho muito legal que eu explique que Kuan Yin, como Kuan Yin, quando ela fez a sua ascensão, ela podia ter escolhido virar homem, que era o que acontecia antigamente. Ela foi a primeira pessoa, mulher, a dizer, não, eu não vou ascensionar como homem, eu vou ascensionar como Kuan Yin, porque é como as pessoas se lembram de mim. E eu não vou precisar fazer nada diferente. Eu vou manter a mim mesma como eu sou.
e ela pediu para ficar com um corpo, que ela pudesse se materializar sempre. Então, ela tem, na verdade, ela pode ter vários corpos, né? Mas é mais ou menos sempre a mesma fachada, Kuan-Yin. E ela disse que ela não sairia do planeta de forma alguma até a última pessoa ser atendida e ou recolhida do sofrimento. Portanto, ela está em aliança com Cristo cósmico Maitreya. E isso é brilhante para mim, entendeu? Quer dizer, ela está sendo uma grande aliada de Maitreya, porque Maitreya, na cruz, enquanto Jesus passava pela quinta iniciação e Maitreya pela sétima, Maitreya disse, eu não saio deste planeta até não recolher o último filho de Deus, até acabar o sofrimento do planeta. Então, nós temos em Jesus, Maitreya e Kuan-Yin uma força tremenda. Quando eu entendi que ela vinha como um oitava superior de Kuan-Yin, que essa Kuan-Ahn era cósmica, era multidimensional, eu senti assim, multiplicou o poder dela. Eu não sei se você conhece um pouco a história de como Kuan-Yin sofreu em um determinado momento, que ela, ajudando toda a humanidade, teve um momento que ela quase enlouqueceu, porque as pessoas ficavam chamando ela sem parar. E o Avalokitesvara, que é uma deidade, né, vamos dizer assim, oriental, deu para ela, por misericórdia, 1000 cabeças e 1000 pares de braços, para poder atender. Quando ele fez isso, na verdade, ele multiplicou o poder dela multidimensionalmente. Então, eu acredito que quando ela quis vir para esse trabalho, ela disse, agora tem que chegar para mais gente, especialmente aqueles que estão em desespero dentro de uma linhagem espiritual, porque, veja, desespero está quase toda a humanidade. Porém, aqueles que precisavam muito de um alento, que precisavam entender que a sua espiritualidade estava sendo vista, ouvida, entendida, mesmo que muitas vezes nós não entendêssemos. Porque quantos sofrimentos nós passamos e dizer assim, mas que necessidade eu tinha de passar por isso? E, de fato, ela diz que muitas vezes nós pagamos a mesma conta 500 vezes. E que não foi justo. E por isso que ela vinha nesse amor tão universal, cósmico, para ajudar. E que dessa vez ela viria com aquela que era a grande parceira, o grande parceiro na cabeça da gente era um homem. Era um homem, não, né? Era um ser masculino, um dragão masculino. Eu achei bonito, mas eu não entendia nada de dragões naquela época, a não ser a parte lúdica, né, que a gente conhece de histórias, mas fora isso, não conhecia. E então, a gente começou a aplicar. Primeiro fizemos toda a iniciação. Durante meses eu fiquei tentando entender e aplicava em mim, e via coisas muito legais acontecendo. E deixa eu contar uma história da iniciação, que eu acho que foi muito bonita. O Ricardo fez um movimento durante o processo, ele disse, nossa, eu tenho que levantar e fazer uma coisa nos seus cabelos. E naquela época eu estava com o cabelo muito comprido, quase na cintura. E ele disse que meus cabelos espiritualmente eram muito longos, muito cacheados e longos. E ele disse, Dô, puxa, eu julguei você muito por causa da sua família, mas você está carregando toda a sua família atrás de você, e através dos símbolos dela, você vai se desligar deles e eles vão encontrar o caminho deles. A Lê foi uma coisa impressionante, 2007, né? Minha mãe desencarnou em 2012. A minha irmã tomou rumo para ir morar nos Estados Unidos. Meu irmão, que estava no meio de uma história, começou a progredi-la. Eu, que estava no meio de um monte de histórias, começaram a andar. Então, de fato, eu vi que o karma familiar meu começou a diminuir sensivelmente. Pena que eu não entendia tanto ainda, vamos dizer, nos primeiros 2, 3 anos. Mas com o tempo, né? Tudo leva um tempo, não é tão rápido. Hoje está rápido, hoje está muito rápido. Naquele tempo era só eu fazendo isso.
E eu dizia, em quem que eu vou aplicar se eu estou aplicando em mim? Ainda parte da iniciação do Ricardo, porque eu senti que foi mesmo muito forte para mim, sabe? Foi um negócio, eu diria, poderoso. E aí, veio uma amiga minha, em 2008, quer dizer, na verdade, a gente fez amizade em 2008 no Instituto Saint-Germain. Ficamos muito amigas, uma japonesa, muito engraçada até. Ela era muito séria, tão séria ela era engraçada, a Olga. Então, ela vinha para fazer várias consultas, trabalhos, cursos, tudo que eu dava ela fazia. Acho que eu tenho, não sei se eu tenho 6, 7 apostilas, ela desencarnou há pouco tempo, acho que já tem uns 3 anos. E a filha dela me deu tudo que era dela de presente, ficou para mim o legado dela. Ela tem 6, 7 apostilas só de Guanahã, pra você ter ideia. Então, ela fez 6, 7 vezes, porque ela adorava fazer cursos com a gente, ela dizia que isso era o que abastecia ela. Bom, eu sei que um dia, de ver o sofrimento que ela tinha no braço, ela me pediu se eu podia fazer alguma coisa a mais do que eu já tinha feito. Eu falei, não, daquilo que eu sei, daquilo que os mestres estão fazendo, eu estou vendo que não está saindo do lugar. Eu falei, você não quer testar fazer o reiki? Eu falei, eu posso te iniciar e posso te atender ao mesmo tempo com ele, né? A gente vai fazendo juntos. Ela falou, ah, que ideia boa. Bom, para você ter ideia, nós fizemos 3 símbolos e a gente quase caiu na mesa. Tinha uma mesa grande, sabe? A gente não teve força de continuar, de tão pesado que era a história dela. Não os símbolos, né? Os símbolos, com certeza, iriam facilitar, mas para você ter noção, isso era 2008, 2009, então não saíamos daqueles 3 símbolos no primeiro dia. Aí eu falei assim, Olga, não aguento mais, eu acho que tem que fazer efeito agora, o que tem que fazer efeito. Então, nós não fizemos como um curso, nós fizemos como um atendimento o curso. Então, cada vez que a gente se encontrava, e levava, assim, 10 dias, 15 dias, porque era muito forte. Aí, depois de um tempo, mais 3, 4 símbolos. Aí, depois de um tempo, 3, 4 símbolos, sabe? Foi, sei lá, levou quase 3, 4 meses para a gente conseguir iniciar. Aí, um dia, ela se lembrou e disse, Doriana, sabe o que eu vi? Eu falei, não, eu vi um monte de cabecinha rolando. Aí eu falei, como assim? Ela falou, meu tataravô foi o último samurai do Japão, né? Ele tinha cabecinhas. E eu acho que tinha um monte de cabecinha atrás de mim, por isso que era tão pesado. Aí eu fiquei com o olho arregalado desse tamanho, né? Eu falei, menina, vamos subir todo mundo imediatamente, porque deve estar todo, você é a última da linhagem. Ela falou, se eu não limpar essa história, vai ficar para minha filha e vai ficar para as minhas netas. Falei, não, vamos limpar isso já, porque inclusive eu sabia que a filha dela não tinha o menor dom espiritual, não queria saber, não iria passar isso para a menina, e a menina estava longe ainda, né, era bem menina. Falei, não, Olga, vamos terminar essa linhagem aqui. Aí sim, a gente conectou, fez um trabalho bem conectado, a partir daí as coisas começaram a andar para ela. Mas olha que história, quando que a gente vai imaginar uma coisa dessa? Então, você vê, eu conto dela porque ela foi a primeira que fez. E ela acabou me estimulando, né, de eu fazer em outras pessoas. Aí eu fui chamando pequenos grupos, como eu fazia em outros cursos, e o pessoal foi amando de fazer. Eu não ficava tão confiante nesse primeiro e segundo ano, porque eu realmente não entendia aonde estavam todos os símbolos, porque se você olhar para só a imagem, né, sem a simbologia, você não vai entender tudo. Por mais que ele fale aonde está, por exemplo, não tinha sacado que o dragão tem a parte sonora dele é aqui, que nem as baleias. Você sabia disso? Eu não sabia, porque para mim o dragão solta o fogo e a voz seria por aqui. Ele falou, não, aqui só o fogo. Aqui é que sai. Então eu provavelmente fiz errado essa iniciação, entendeu? Então, deve ter sido no terceiro ano que eu vi que eu não estava conseguindo fazer, eu tinha ficado insegura com isso, né? Porque se você não sabe direito o que fazer, é muito complexo.
Aí eu chamei ele fez esse outro trabalho com as escritas, a partir daí a gente foi. Aí começou a ficar bom. E depois eu viajei bastante, a partir de 2012, foi 2012 até 2019, 2011 começaram as viagens, até 2019, mais ou menos. Eu viajei muito, fiz muito formação de terapeutas multidimensionais, entre os quais esse é um dos reikis que a gente mais deu crédito, porque ele se tornou assim, por ser tão multidimensional, e você poder deixar, inclusive, um testemunho, por exemplo, você conhece? Não sei se o pessoal conhece testemunho em radiestesia, é um papelzinho em branco, né, redondinho, que você coloca o nome, a data de nascimento e atrás o seu endereço ou pedido. E aí você pode colocar em cima da figura. E funciona como um gráfico. Você pode pôr um orgonite bem trabalhado, você pode colocar uma pedra, sabe? É uma coisa muito legal. Às vezes um copo d'água e para você tomar no dia seguinte, você deixa da noite para o dia. Então, a qualidade do servir destes dois seres começou a ficar enorme. Então, primeiro, por ser dessa multidimensionalidade. Depois, um dia, eu estava fazendo alguma coisa com... Não lembro se eu estava ensinando. Não, eu estava comentando sobre o trabalho que a gente tinha feito da Quanin e da Quanahan e do dragão. E eu disse, não é possível, esse dragão tem que ter um nome, né? Então, vamos pedir o nome do dragão. E aí, me falou Niorai. Eu falei, mas Niorai já tem um símbolo. Aí eu fui lá ver, ó, já tem um símbolo, então, o dragão Niorai. Só que esse dragão não estava na hora, assim, com a gente. E se escondeu atrás da porta. E quando eu falei Niorai, veio para fora um jeito meio feminino de ser, e aí bateu os olhos assim, sabe? Que nem menina. Batendo os olhinhos, e eu vi como se tivesse pestanas, né? Eu falei, gente, é uma menina, é dragona. Aí eu assumi que era a dragona Niorai mesmo, e foi uma felicidade imensa. Com o tempo, apareceu realmente um dragão Niorai, mas dragão, você via que não é essa coisa esbelta dela, que depois eu fui olhar bem os olhinhos, se você olhar os olhos, você percebe que ela é feminina. E o dragão não, o dragão é mais encorpado, tem a mesma linhagem, a mesma forma, mas bem mais encorpado. E já com as famílias Niorai. Eu fiquei encantada, porque os dragõezinhos dela normalmente saem todos da mesma cor que eles, que são os dragões Niorai. Então eu descobri que existe como é uma grande família. Então todos eles são opalinos. Quando vem outros dragões, que saem outros dragões, não são Niorai. O que acontece? A gente pode ter dragõezinhos que estão loucos, por exemplo, eu me lembro que acho que você teve um dragão de outra cor, né? Então, provavelmente, o teu dragão grande, que você nem sabe que você tem, já te deixou um ovo, ou a dragona, né? Melhor dizendo, uma dragona já te deixou os ovos, e ela aproveitou e já entrou com você, por isso que os teus nasceram antes, entendeu? Porque já estavam maduros, já devem estar com você há bastante tempo, eles só tinham que se apresentar. Porque os da Niorai têm ovinhos, eles explodem e são todos opalinos. A maior parte pode ter um opalino azul, opalino esverdeado, opalino mais rosa, opalino mais amarelo. Isso sim, tem várias nuances, mas são todos aquele tom furtacor e que brilha, que faz muito brilho. Então, hoje, pensa, no começo não tinha isso, talvez 2 anos depois que eu fui iniciada, que começou essa história dos ovos. Por quê? Veja, em 2009, eu fui na Dragon Center e conheci a Ana Vidal, Antoinette O'Connell, e a gente começa o movimento de dragões ali.
E aí é outro trabalho que aconteceu maravilhoso, aí eu aprendi um monte sobre dragões. Aí eu me integrei mesmo, e eu me lembro que elas tiveram também uma dragona que chama Pearl, que é pérola, que elas achavam que era essa. Eu falei, não, a dragona Pearl é da Kuan Yin, a Nyorai é da Konoha. Então, cada uma faz o seu serviço. Pode todo mundo fazer tudo junto, mas é bom deixar organizado, né? Senão a gente pira na canequinha. Então, foi muito bom de eu ter entendido quantos outros tipos de dragões tinham para a gente trabalhar, e que isso ia facilitar o trabalho da Kuan Yin, da Konoha e da Nyorai, e mesmo da Dragona Pearl, né, que acabou sendo todo mundo da família. Mas isso com o tempo, lógico, não é uma coisa que vai tudo correndo. E para mim veio um dragão lá no Center, no Dragon Center, não daqui. O dragão grafite, que nasceu. Ficou comigo 15 dias, nasceu um bebê escuro, e que falava iti, 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 um tempão ficou falando iti, e ficava por volta, ficava andando com a gente, e depois de uns meses, quando eu chamei, eu falei, cadê o meu dragão pessoal, que eu não estou vendo esses dias? Aí ele apareceu, enorme, como se lembra de um dragão bem chinês, com aqueles fios, sabe? Mas todo assim, meio slow motion. Aí eu fiquei com o olho arregalado, e do lado de fora de uma janela, que eu estava trabalhando na casa de uma amiga, e eu chamei por ele, e ele veio do lado de fora, de tão grande. Aí eu falei assim, você cresceu tudo isso? Ele fez, eu sou o grafite. Iti, iti, iti. Eu falei, caraca, tu é enorme. E aí depois ele me apresentou como se fosse a parceira dele, que eu batizei de hematita, né? Porque o grafite estava com a cor da hematita também. Então eu falei, vai, grafite e hematita fica bom. E aí ele tem um monte de bebês naquele tempo, que hoje já é outra leva de grafites, entendeu? Então, eu acredito que nós vamos acabando gerando uma série de seres que vão se afinando conosco, dependendo do que a gente vai fazer. E você veja, eu acabei me relacionando muito forte com o 13º raio, que é carbo diamante. Então, eu entendi que ele deve ter muito a ver com isso. E aí vieram outros, que é o 22º raio, tem o dragão negro opalino, que é maravilhoso, assim, é de uma luz que impressiona. Então, você vai vendo que são forças que vão se unindo para a nossa experiência aqui na Terra, e a gente poder ter também um campo elemental, porque eles são elementais, né, os dragões. São elementais que nos ajudam enormemente. Você pode ver que a Kuan Yin, no mar, está sempre com um dragão. Sempre está em cima de um dragão. Ou de uma lótus, né, ou sentada em algum lugar, ou se está no mar, ela está com o dragão dela. Porque diz que ela amansou esse dragão. A história também é muito bonita. Todo mundo tinha medo do bendito dragão, todo mundo tinha muito receio de falar com o dragão, precisava fazer a travessia de um lugar para o outro, ninguém fazia. E ela veio, chamou o dragão, conversou com ele amorosamente, e ela disse que precisava de um remédio que só tinha no mar e que ela precisava criar isso, e que se ele podia dar carona para ela. E ele deu, e ela fabricava, eu acho, um curativo com as águas do mar. Se não levava o curativo dela para o mar, né? Também. Então, veja, todas essas histórias, simbologias, lendas, você vai juntando com o que ela está fazendo hoje, é como se tivesse multiplicado milhões de vezes, multidimensionalmente, multiversalmente, em todos os universos. Então, olha, é uma honra tão grande a gente participar disso, né? Porque quando começa, é uma coisa assim, absolutamente misteriosa. 17 anos depois, é uma paixão, é uma compreensão de amor, de cura, de elevação, e de dizer, meu Deus, que honra! Eu não sei por que ela quis passar isso para mim, mas eu me sinto tão honrada e tão feliz, sabe? E de ter visto a Olga, mesmo que ela tenha ido embora, a Olga está tão melhor agora, estou tão contente por ela,
porque eu não fico triste com a passagem dos meus amigos e amigas, pelo contrário, eu ajudo eles a irem, assim como ajudo bebês a subirem, né, os abortados, como ajudo bebês a nascerem também, porque nós estamos aqui de passagem, tudo é ida e volta, né? Então, eu fico tão feliz que ela tenha feito esse trabalho, que ela tenha liberado as questões familiares dela, que eram muito sérias, não era só aquela história, não, ela tinha muitas histórias pendentes, sabe? Eu aprendi muito com os trabalhos que eu fiz com ela. Então, é uma honra sempre a gente poder, de alguma forma, transmitir as mensagens, as curas, a delicadeza que ela nos traz. E veja, no final, se o pessoal quiser guardar um pouco da água no final do terceiro dia, ou mesmo no final de cada iniciação, né? Porque a gente vai fazer 3 etapas de 15 em 15 dias, que eu acho essa forma de fazer muito boa, porque você vai testando. Você fez aquela primeira iniciação, você pode já começar a trabalhar, porque isso é o que vai fazer bem para a gente. São as etapas básicas, né, que eu sinto que a gente precisa fazer. Então, pode fazer, por exemplo, tem a água da jarra, pode encher mais e pode ir tomando aqueles 15 dias essa água, porque vai fazendo o efeito em cada um de nós, uma purificação, e ao mesmo tempo, às vezes, eu não penso que é só purificação, é um levantar de amor, sabe? É um aconchego de amor, porque o campo dela traz para a gente a força maternal. E você vê, Kuan Yin, Kwanahan nunca foram mães, biologicamente falando, mas por aquilo que elas proporcionam, elas se tornam grandes mães. E a própria Nyorai, né? Só de dar os ovinhos dela. Gente, pensa em 17 anos, quantos ovos ela deu. Um dia eu chamei ela e perguntei assim, o que acontece com os bebês depois que você doa eles? Ela falou, eu dou, mas cuido. Matou, né? Quer dizer, jamais nós vamos ficar sem a presença dela, porque ela vai ficar de olho na grande família dela. Então, eu achei genial, sabe? Eu fico maravilhada. E hoje ela tem uma legião, né? E eu descobri que é assim que se forma uma legião de pequenos seres que vão se tornar grandes. Forte, né? Muito forte, viu, Dori? Porque o que eu senti também é isso, sabe? Aquele acolher de mãe, né? Tanto da Kwanahan como da Nyorai. Inclusive, olha, quem tá aqui, a nossa amiga Cláudia. Beijo, Cláudia. Claudinha. Aí todas as alunas, né, que estão participando com a gente, tem muitas aqui. Eu agradeço a presença de todos vocês, viu, meus amores? Então, eu quero até contar aqui, ó, que eu fiz uma aplicação de reiki desse reiki para Cláudia, né? Aí eu quero compartilhar com vocês, porque eu vi a dragona Nicorai envolver a Cláudia, assim, igual a Adriana falando desse amor de mãe, né? Falou, lembrei. Eu até contei para a Cláudia, ela ficou emocionada, e eu também fiquei, viu? Porque assim, eu vi a Niorai abraçando a Cláudia, se enrolando assim em volta da Cláudia, né? Como um amor de mãe mesmo, acolhendo, abraçando assim. E ela também não só acolhendo, não, viu? Ficando, tipo assim, ela ficou bem, acolheu a Cláudia, abraçou, e ela ficava assim, bem na frente da Cláudia, assim, soltando fogo, sabe? Soltando fogo, assim, tipo aquela mãe brava que cuida, que não deixa ninguém chegar perto, sabe? Tipo assim, até atacando as energias opostas, né? Aí, nossa, eu achei tão lindo na hora que eu vi aquilo, sabe? Aí eu contei pra Cláudia, ela até ficou emocionada, mas foi muito emocionante, sabe? Você sentir que existem esses guardiões, que são mães também, né? Que tem esse Sim, amor de mãe universal, esse amor incondicional pelo mãe planeta e pela universal. humanidade, e que acolhe cada um de nós como família, igual a Dori acabou de falar, né? E cuida, e sabe, protege, e se ataca até mesmo se for necessário. Atacar em bom sentido, né? As forças Sim, negativas, né? As energias opostas, né? Elas vêm para pensa, proteger mesmo, né? pensa, você já fez o trabalho planetário com isso. Foi É demais, né? demais. É lindo, viu? A gente, Maravilhoso. hoje em dia, a gente une todos os nossos cursos para nós, vamos dizer, uma turma que está mais velha, mais tempo comigo, a gente tem percebido como um curso está relacionado com o outro, como um tema está relacionado com outro tema, sabe? Como se a gente tivesse, assim, nós temos, acho que, 10 temas diferentes de trabalho. Tem os raios,
Tem a cura com a parte dos reikis, 12, 24, agora 36 raios. Nós tivemos uma turma de supragalácticos. Dentro dos supragalácticos, nós estávamos estudando 12 raios, como se fosse 12 raios, ondas vibracionais. E aí apareceu um dos supragalácticos, que é o dirigente. Nós ficamos bobos. Quer dizer, a gente estudou os supragalácticos e depois estudou, a gente ficou boba de ver, tá tudo interligado. E aí, quando fomos fazer outras coisas com os discos solares, né, existem 13 discos solares, de repente, no Paraná apareceu mais um, há pouco tempo apareceu o Dedo de Deus em Teresópolis, e agora apareceu o disco solar de 144 raios de alfa-ômega. Quando você vai ver, e você está trabalhando com todas essas forças em comunhão, tudo junto. Trabalhamos com os dragões, dragonas, baby dragons, lá do Dragon Center, mais os dragões estelares, que a gente também deu um curso para aprender sobre eles, né? E são coisas que a gente diz assim, meu Deus do céu, como é que aconteceu tudo isso? Estudo. Foi muito estudo, a gente se dedicou muito. E eu acho que são coisas interessantíssimas para todo mundo aprender, sabe? Desde os próprios raios, até todos os discos, dentro do disco tem os raios. Então dá para fazer um trabalho excepcional, Ale. Sim. É muito lindo. E ela, tanto com a Niorai, a sua família Niorai e toda essa galera, eu acho que está bem no campo mais de percepção extrasensorial, de atenção, que às vezes é uma coisa que você não entende muito bem como funciona. Por exemplo, lançar discos solares é uma coisa que o fala, como lança? Olha, eu vou falar o que o mestre que estava me ensinando me falou, lança como frisbee. Eu acho que ele tirou isso da minha memória, né? Porque como é que ele ia falar frisbee? Eles leem nossos arquivos para alcançar o que a gente precisa aprender. Então, isso foi genial. Então, hoje, quando você lança discos, pode lançar disco à vontade, especialmente os dos 12 raios. Especialmente. E fazer como você fez dos 24, dirigido com os seres. Então, a sua voz, quando você estava falando da voz elohímica, né? Aqui a gente também pronuncia o símbolo, a gente mais fala o símbolo do que tem que decorá-lo. A gente não precisa decorar, pode andar com a sua apostila o dia inteiro que não precisa decorar. Nós estamos fazendo uma mini apostila agora para algumas coisas, e eu vou fazer para isso também. Aliás, nós temos, deixa eu ver se eu estou com ele aqui. Nós temos as cartas que a Sandra, aqui. As cartas que a Sandra fez. Olha que coisa mais linda. Ela fez um símbolo por vez, com o nome, né? Todos eles, todos. Então, é fenomenal. Isso aqui também ajuda pra caramba. Ela está pensando em fazer mais, precisa de dinheiro, né? Para poder imprimir e plastificar. Mas isso me ajudou, inclusive, até mais do que a gente estava pensando. E a parte da voz, que eu acho importantíssima, você vê que a gente já vem falando, né, de usem a sua voz. Qual é a diferença entre nós e um desencarnado? Ele precisa incorporar num ser humano para poder falar. E nós somos o espírito encarnado nesse corpo, nesse templo sagrado, que temos essa voz. E essa voz chama-se elohímica. Você se torna um Elohim quando você encarna no seu corpo, começa a agir fazendo a sua missão e propósito e fala, decreta, comanda, ordena, apela, invoca, evoca, não importa, use a voz. Se você disser, eu sou luz a partir de agora, o tempo inteiro, você vai manifestar um quanto de luz e uma egrégora vai se aproximar e entrar com você. Se você disser, eu sou um sem sorte, eu estou todo errado, vai ser isso que o universo vai entender. O universo é um copia e cola, gente, é um grande espelho. Se você emite para ele, não tenho saída, ele vai dizer, não tem saída.
Eu sou a luz do mundo, você é a luz do mundo. Aí, se você pensa, eu não acredito nisso, ele vai replicar, eu não acredito nisso. Porque você está vibrando isso. Então, quando você fala, você vibra. Eu sou o amor, eu sou a luz, eu sou a justiça divina em qualquer lugar do mundo. Olha, Buda Gautama falou uma vez para a gente, se um único ser sentasse por 10 minutos por dia e falasse, eu sou a luz do mundo em qualquer lugar desse planeta, ele salvaria o planeta. Que ninguém tem saco de fazer isso por 10 minutos. Olha que forte. Se todo mundo marcasse de fazer meio-dia em ponto, todo dia, eu sou a luz do mundo, até meio-dia e 10, eu iria até meio-dia e 12, né? Porque eu gosto do 12 e 12. Nossa, nós conseguiríamos fazer um milagre. Entende? 10 minutos, pode ser às 10 da manhã, mas 10 da manhã quebra muito, né? Mas meio-dia é a hora do almoço, a hora que todo mundo poderia doar e dedicar essa missão, porque ela não é silenciosa, esse é o problema. Ela é de voz, ela tem poder. Então, você pode fazer isso a qualquer horário. Eu só estou dando uma ideia, tá, gente? Porque eu adoro montar uma egrégora. A egrégora do meio-dia é a horária do Cristo Cósmico. O horário das 18 horas é de Nossa Senhora. O horário das 6 da manhã é o horário de aurora. A aurora é aquela que faz brilhar o dia. Então, qualquer horário que vocês fizerem tá bem feito. E se fizer meia-noite, é mais forte ainda, porque está escuro. E quando você diz, eu sou a luz do mundo, 10 minutos, você já imaginou? A força que é no meio da escuridão? Brilhante, né? Uhum. O pessoal tem que tentar, tem que começar a testar essas coisas para ver como elas funcionam. Então, meu amor, eu acho que a gente está indo num caminho muito bom aqui com o teu canal. Eu sou muito grata. Tenho certeza que os mestres estão muito felizes, estão muito contentes. Verdade. A gente sente, né? A gente percebe quando tem a conexão, sintonia, né? Precisa de uma sintonia fina. As coisas têm que ser leves. Eu sinto que a gente está respondendo ao chamado deles, porque quando a gente responde ao chamado, eles botam a gente para funcionar naquilo que está indo, no que é correto, no que é ético, no que é certo, né? Com todo o amor do mundo, a gente deseja que todos alcancem esse mesmo padrão vibratório. Eu desejo muito, de coração, tanto a turma que vem para cá, como qualquer turma de espiritualidade que alcance vibrações até muito maiores do que a gente está alcançando. Tem gente até muito mais elevada, porque tem uma galera boa, sabe, de Instagram, do YouTube, que você vê que está lá em cima, nem nós estamos lá. O nosso trabalho, nesse momento, ainda precisa ser. Você disse que não quer ser terapeuta, né? Eu não desejei ser terapeuta. Eu virei terapeuta porque a pessoa precisava de mim com algumas instruções. E eu fui dando instruções, 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 até que eu virei terapeuta e não sabia. Foi bem engraçado. Não era uma coisa que eu tinha ideia, porque eu era uma orientadora espiritual e uma taróloga, né? Eu comecei lendo tarô. E como eu gostava da Ponte para a Liberdade, depois do Avatar, eu comecei a fazer isso por amor no começo. Depois que eu tornei profissão, saí uma indústria com a minha família, né? Larguei a indústria para lá, larguei vendas, marketing, não quis mais saber de nada. E assim começa uma jornada, né? Uma outra jornada para a gente. Então é isso, minha querida. E todas as nossas queridas e queridos, espero que vocês tenham curtido, né? Porque isso aqui, para mim, é ouro. Então, nas Olimpíadas, é ouro pro lado de cá. Verdade. Então, gente, você que sente o chamado, né, todos vocês, nós convidamos vocês para entrar no grupo do WhatsApp, né? Porque lá eu vou passar maiores informações. E a Rosane está perguntando, as demais aulas já têm data definida? A primeira aula vai ser sábado às 18, né? E nós vamos fazer de 15 em 15 dias, serão 3 aulas. Tem data definida, porque já você sabe que é de 15 em 15 dias, né?
já tem definido já. Passa um sábado, aí no outro já tem aula, tá bom? Então fica certo, então, nós aguardamos todos vocês, né? Espero que tenham gostado. Eu amei, né? Desde que a Dori falou, essa questão de dragões, eu sempre tenho essa conexão com dragões, porque eu acessei, assim, quando eu nasci de Deus, da fonte, né? Aí me veio, assim, a informação, né? Que o primeiro planeta, assim, que eu encarnei em forma foi no planeta de dragões, né? Então, assim, eu vi aquele planeta grande, né? Isso, tinha um monte de dragão, tipo aqueles dragões de luz bem enormes. Aí eu me vi que eu era uma deles, né? Desses dragões. Nossa, eu fiquei muito assim impressionada, né? Eu falei, olha, que lindo, né? E eu sempre tive essa conexão, ainda mais esse reiki agora entrando na minha vida, do jeito que está entrando, sabe? É a gente poder trabalhar e porque assim é um trabalho, vamos dizer assim, que nós o trabalho mais pesado fica com elas, né? Tipo assim, elas estão na frente, elas são a liderança, a cabeça, né? Então assim, não importa o que vai ser feito, confia nelas, que elas Confia vão nela. lá, né? Tudo que você precisar, assim, é elas que vão estar atuando, né? A Konahan e a Niorai, né? Então, assim, É. são elas que agem, né? Então, não, assim, é igual a Dori falou, não, não atinge a gente, né? Porque certos trabalhos a gente faz, tem que fazer aquela limpeza, né? É. Para dissociar das energias da outra pessoa ou do trabalho que está sendo feito. Esse Não, daqui não, não precisa, né, Dori? tem nada disso. Foi por isso que ela quis facilitar a gente. Para É, facilitar, ela só precisa que a gente fale, usar a voz para dar comando para ela fazer. E aí eu entendi, por isso que os mestres pedem para a gente fazer tanto decreto, comando, apelo, porque quem vai fazer a diferença é a gente tem que pedir, a gente ou pedir, ou comandar, ou ordenar, decretar, o que vocês quiserem. Com essa forma de ser, usando o eu sou, fica mais fácil ainda. Você vai atingindo as vibrações. Enquanto a gente fica se irmanando demais com energias assim, pesadas, nós estamos passando por coisas muito pesadas. Mas você olhar o pesado e começar a dizer, eu sou a luz do mundo. Lancins, discos solares, Quanahan cósmica e Niorai. Quan Chen Yohan. Meu, você fez um trabalhão e não precisa fazer tanto. Você verdade. juntou os discos, as palavras, né? O tom, e claro que tem que ter um tom de comando, né? Nessa hora não dá para brincar, tipo assim, ai, Pancheon. Não, tem que ser postura, né? Tem que ter o porte do ser digno da luz, né? Então, manda bala. Então, isso dá para a gente ir aprendendo bastante. Por isso que a gente fez aquela primeira etapa, Ale, das 6 aulas do staff divino, justamente, eu acredito, para que as pessoas entendam o quanto nós somos e temos uma estrutura interna sem saber dela. Uhum, É muito legal chamar todos os seres, claro que é. Se eu não chamasse, eu não faria talvez 2/3 do que eu fiz na minha vida, nem 1/3. Mas eles me faziam saber que era comigo, sabe? Que eu tinha que aprender quem era a minha equipe interna. uhum, E sem isso, eu não teria dado conta. verdade. Que Eu bonito, acho né? Porque assim, o que a Dori está falando, né? É nós que estamos aqui encarnados, né? Porque eles sempre falam, né? Eles vão sempre nos ajudar, mas é nós que estamos aqui. Nós somos botas em terra, que nem a Confederação Galáctica sempre fala, né? Nós somos o botas em terra, nós somos seres estelares, mas nós estamos aqui encarnados por quê? Porque quem está de fora não pode, muitas vezes, não pode interferir no livre-arbítrio do humano. Mas nós, assim que somos sementes estelares, nós viemos aqui porque aqui de dentro nós estamos como infiltrados humanos, nós podemos alterar as coisas aqui, porque nós somos humanos, exatamente. estamos como humanos, né? Então, é isso, é nós aqui, entendeu? Então, a gente tem que se empoderar, usar essa voz, que nem a Dora está ensinando, né? Do staff divino, sabe? Da nossa voz eloínica, tudo isso aí vai empoderar a gente de um tamanho, porque é nós, é através de nós que eles vão agir, né? Toda nessa equipe, nessa egrégora, né? De mestres ascensos, Puxa, dragões, nós tudo. somos o corpo que eles precisam dar voz, eles não precisam do corpo inteiro o tempo inteiro. Às vezes eles precisam da gente em algum lugar. Por exemplo, os anos que eles precisaram de mim viajando, eu viajei. Aí, quando não era para viajar mais, você vê, não consegui me mexer,
sabe? Não é para viajar, não é para viajar. Às vezes eu tenho vontade, né? Porque eu tenho saudade dos meus amigos, eu fiz muita amizade, tenho muita saudade deles, mas não adianta, não é mais só isso. É você entender que o papel de cada um está sendo feito em todos os lugares. Isso é brilhante. Isso É, é brilhante. é lindo. Então, estou muito contente com essas soluções e com essas resoluções que estão acontecendo aqui, sabe? Está sendo Uhum, muito bom. tá. A Leila, a Leila me corrigiu, eu falei errado, viu, gente? Porque a primeira aula é no domingo, 11/8. No sábado vai ser a terceira aula do Caminho do Coração. Eu Ah, me é confundi. verdade, verdade, Peço verdade. desculpas. Então, assim, a primeira aula do. Agradeço a Leila. É a primeira aula do Reiki será domingo, às 18, né? E segunda daqui, depois de 15 dias. E a outra, depois de 15 dias, tá bom? Gratidão, Leila, por lembrar, eu me confundi. Obrigada. Então é isso, meus amores, eu agradeço, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Sinta esse chamado, né? Porque é um chamado que só você vai sentir, né? Não adianta, é pelo chamado mesmo. E nós Óbvio agradecemos a que presença. falar. Ah, Ela está tão feliz. Ela ai, está que muito feliz. Muito feliz. Niorai está aqui pulando, assim, de felicidade entre todos nós, né? Porque ela sabe que elas vão poder fazer mais. Quanto mais pessoas iniciadas, elas podem agir mais. uhum. E eu senti isso dela, viu, Dori? Essa alegria dela, né? Ela é bem alegre, assim, parece uma criança alegre, assim, sabe? Eu senti Ela quando eu fui iniciada com a também, Dori. ela está muito Muito feliz. Muito. bom, né? Então é isso, meus amores, eu Gratidão. agradeço de todo o meu coração, tá bom? Esperamos vocês, todo o nosso coração também, com alegria, né? Vocês veem que, ó, a Niorai tá toda feliz, viu? Esperando vocês também. Então nós agradecemos, né? Gratidão, Dori, por tanto, Gratidão. né? Agradeço mesmo. Gratidão, galera. Até mais. Beijo. Tudo de bom.